Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. No salão, os jovens estavam na ponta dos pés. Zhao Feng franziu as sobrancelhas. Ele se recusou a acreditar que nenhum dos 10 guardas do céu havia sido visto pelo Lorde Guanjun com apenas um olhar. Os 9 níveis do caminho marcial são apenas uma fundação. Neste lugar, força, cultivo e habilidades não são importantes se você não puder alcançar o próximo reino. A voz do Lorde Guanjun soou no salão. As palavras pareciam meio compreendidas e meio estranhas aos ouvidos dos jovens. Apenas alguns foram capazes de compreender o significado das palavras do Lorde Guanjun. Segundo ele, os 9 níveis do caminho marcial são apenas uma base. Neste estágio, mesmo que sua força seja maior que a dos outros, não há sentido se você não conseguir alcançar o próximo reino. Zhao Feng entendeu algo. Ele se lembrou de um mês atrás, quando conversou com o Mestre Ye. O Mestre Ye disse: os 9 níveis do caminho marcial treinam o corpo e os ossos e formam a base. Agora, Zhao Feng se lembrava disso profundamente e percebeu que o verdadeiro objetivo do 9º nível do caminho marcial não era matar ou desenvolver habilidades. Este jovem ousa perguntar, se cultivo e força não são importantes nas 9 posições do caminho marcial, então o que é? Feng Anhui se levantou e perguntou respeitosamente. Ao fazê-lo, uma fina camada de suor frio apareceu em suas costas. Os outros 9 e 10 guardas do céu não conseguiram deixar de suar também e admirar sua coragem. Lorde Guanjun pareceu ter uma boa impressão de Feng Anhui. A força é secundária neste estágio porque o futuro é o mais importante. Um caminho que pode levá-lo mais longe. Futuro. Um caminho que pode te levar mais longe. Zhao Feng entendeu imediatamente. Quando alguém alcançava o nível de Lorde Guanjun, eles tinham visões diferentes. Dando um exemplo, um artista marcial pode ser o mais forte em toda a sua classificação, mas se ele não tem potencial e não consegue passar para a 7ª classificação para se tornar um mestre marcial, então não há sentido em ele ser o mais forte na 6ª classificação. E, portanto, eles não serão criados por essas facções. Isso também significava que um olhar do Lorde Guanjun havia visto o potencial dos 10 guardas do céu e que ele não estava muito preocupado com a força atual deles naquele momento. Obviamente, aqueles que tinham melhor potencial geralmente tinham maior cultivo, e era por isso que ele escolheria um discípulo dos 10 guardas do céu. Embora eu diga isso, você ainda precisa ser testado. Quando o Lorde Guanjun disse isso, ele tirou um cristal transparente do tamanho de uma bola, mais ou menos do tamanho de um punho. Esta bola era feita de um material único. Sob seu sinal, Daimon pegou a bola de cristal e a deu aos 10 guardas celestiais. É aquela coisa. Nangonfan sentiu seu coração pular. Naquele ano, ele foi com Daimon ao salão marcial espiritual e o Lorde Guanjun também levou isso embora. Lorde Guanjun disse: este é um item especial no mundo, pois pode medir o potencial futuro de alguém. Ele pode estimar seu potencial futuro em cerca de 99%. Ao ouvir isso, os jovens não conseguiram deixar de ficar nervosos. Um item pode até medir o potencial de alguém. Zhao Feng estava interessado. Nesse momento, Daimon entregou a bola de cristal para Feng Anhui. Feche os olhos e coloque sua consciência e força interior nisso. Disse-lhe Lorde Guanjun. Sim, senhor. Feng Anhui respirou fundo e se acalmou. Então, ele focou sua energia na bola de cristal em sua mão. Círculos de luz branca apareceram dentro da bola. 1 círculo, 2 círculos, 3 círculos, 5 círculos. O 5º círculo ficou verde, diferentemente dos 4 primeiros, que eram brancos. Você ultrapassou o 4º círculo, o que significa que seu potencial excede o de um corpo mortal. Embora esteja ok, ainda não é bom o suficiente para se tornar meu discípulo principal. Lorde Guanjun disse. Ao ouvir isso, os olhos de Feng Anhui escureceram. Ele tinha o cultivo mais alto entre os 10 guardas do céu, mas aos olhos do Lorde Guanjun ele era apenas mais ou menos. Vendo a performance de Feng Anhui, os outros gênios ficaram ainda mais nervosos. Logo, foi a vez de Lei Kong. Lei Kong pegou a bola de cristal com a mão trêmula e finalmente afundou sua consciência nela. Círculos de luz branca apareceram nas partes internas da bola. 1 círculo, 2 círculos, 3 círculos, 4 círculos. Os círculos brancos pararam no 4º e o 5º não apareceu. Seu potencial atingiu os limites dos mortais, mas ainda está muito longe do meu alvo. Lorde Guanjun balançou a cabeça. Como pode ser assim? O rosto de Lei Kong estava tão preto quanto carvão, como se ele tivesse perdido sua alma. A avaliação que ele recebeu foi muito pior que a de Feng Anhui. Feng Anhui pelo menos recebeu uma avaliação média. Depois foi a vez de Lu Xiaoyu. É a minha vez. Lu Xiaoyu tinha um olhar solene enquanto colocava sua consciência na bola. Dentro da bola, 3 círculos brancos apareceram e então cuspiram outro meio círculo. O terceiro círculo e meio era um pouco pior que o de Lei Kong.
Um gênio entre os mortais, mas não é o suficiente no cenário do mundo real. Lord Guanjun balançou a cabeça. Além de Feng Anhui, os outros dois nem sequer atingiram os limites do Lord Guanjun. O potencial de Lu Xiaoyu e Lei Kong é de primeira linha na cidade Pena do Sol, mas eles não valem nada aqui. O coração de Zhao Feng apertou. Ele também estava pensando no que Lord Guanjun quis dizer com o palco do mundo real. Depois de Lu Xiaoyu, foi a vez de Zhao Yufei. Zhao Yufei fechou os olhos e segurou o cristal com suas mãos de jade. Círculos foram liberados na parte interna do cristal, mas apareceram 3 círculos, depois 5, depois 4. Ele estava extremamente instável e a cor não era branca nem verde. Lord Guanjun pensou profundamente. A situação de Zhao Yufei era diferente dos outros jovens. Será que o potencial de Yufei é único? Pensou Zhao Feng. Lord Guanjun abriu a boca depois de pensar um pouco. Seu potencial é especial, mas não deve superar o de Feng Anhui. Ao receber tal avaliação, Zhao Yufei soltou um suspiro. Depois que Zhao Yufei terminou, foi a vez do 5º, depois do 6º, depois do 7º. Os jovens que vieram depois nem sequer chegaram aos limites do Lord Guanjun. É a minha vez. Huang que pegou o cristal de Beimo com mãos trêmulas. Logo, 3 círculos e meio apareceram dentro do cristal. Seu potencial estava no mesmo nível de Lu Xiaoyu e ele ainda era o melhor dos 10 guardas celestes, mas ele não estava nem perto de ser bom o suficiente para Lord Guanjun. Huang que estava deprimido, ele era o maior gênio da cidade da Árvore das Pérolas e queria mostrar suas habilidades na cidade da província, mas ele nem sequer atingiu o padrão mínimo do Lord Guanjun. Foi a vez de Li Ziven depois de Huang Qi. Li Ziven era o jovem que estava na equipe de Lu Xiaoyu durante a missão. Li Ziven estava extremamente nervoso e não conseguia se acalmar. Beimo deu um tapa em suas costas e Li Ziven sentiu seu sangue esfriar. O teste de Li Ziven foi inútil, ele tinha apenas 3 círculos. Próximo. Lord Guanjun disse inexpressivamente. Próximo. O coração de Zhao Feng pulou. Finalmente era sua vez. O último dos 10 guardas do céu foi Zhao Feng. Neste momento, os olhares de todos os presentes se voltaram para ele. Neste momento, Zhao Feng podia sentir as expectativas e a confiança de Zhao Yufei. Ele podia sentir os sorrisos do terceiro guarda e de Ele Niun. Eles tinham grandes esperanças no potencial de Zhao Feng, já que ele havia alcançado o 7º posto e era um dos mais jovens entre os 10 guardas do céu. Antes disso, Zhao Feng havia ficado em primeiro na missão de matar e sua memória superava até a de Beimo. Beimo entregou a bola de cristal para Zhao Feng com interesse em seus olhos. Ele teve uma profunda impressão de Zhao Feng, pois ele era a única pessoa que poderia vencê-lo em termos de memorização. Ele estava um pouco deprimido depois de perder para Zhao Feng naquele dia. Agora ele iria ver o quão forte era o potencial de Zhao Feng. Mestre, este é o jovem cuja memória é melhor que a de Beimo e o que chegou primeiro na missão de limpeza de bandidos. Não só isso, ele também é o mais jovem entre os 10 guardas celestiais. O terceiro guarda disse em voz baixa. Curiosidade e interesse brilharam nos olhos do Lord Guanjun. Sob os olhares de todos, Zhao Feng pegou o cristal e colocou sua consciência e sua força interior nele. O primeiro círculo apareceu imediatamente. O que está acontecendo? O coração de Zhao Feng pulou porque ele descobriu que depois que um círculo apareceu o próximo se formou muito lentamente. Mesmo quando ele colocou sua consciência completamente nisso, apenas um círculo e meio foi formado. As pessoas assistindo ficaram tensas. O potencial de Zhao Feng não deveria ser mais fraco que o de Feng Anhui. O Lord Guanjun ficou desapontado e estava prestes a dizer algo. Zhao Feng de repente ouviu um som de salto vindo do fundo do seu olho esquerdo, que enviou ondas de calor por todo o seu corpo. Os círculos brancos que haviam parado de se mover de repente avançaram novamente e atingiram 2 círculos. Depois que 2 círculos foram alcançados, os círculos brancos continuaram se formando. 2 círculos, 3 círculos. 3 círculos e meio. A atenção de todos estava no cristal na mão de Zhao Feng. O círculo de repente se condensou, depois parou de novo, depois saltou de novo. A mudança fez os corações daqueles que assistiam apertarem. Lord Guanjun imediatamente engoliu o que ia dizer, a mudança quase o fez dar uma avaliação errada. Afinal, era a primeira vez que ele via algo assim. Somente Zhao Feng sabia em seu coração que seu potencial não ultrapassava 2 círculos. 2 círculos e meio. 3 círculos. 3 círculos e meio. Sob o calor do olho esquerdo, a quantidade de círculos chegou a 3,5 e ainda continuou se condensando. 3,5. 4 círculos. 4 círculos e meio. Muitas pessoas prenderam a respiração. 4 círculos e meio eram os melhores nos 10 guardas celestiais, excluindo Feng Anhui e Zhao Yufei. Zhao Feng percebeu que 5 círculos eram um nível inteiro, mas depois que o 4º círculo e meio foi condensado, o progresso desacelerou.
De repente, outro pulso de calor foi liberado de seu olho esquerdo. 4 círculos e meio. 5 círculos. Uma cor verde fraca apareceu quando o quinto círculo se condensou. Esse era o limite que Zhao Feng poderia alcançar sem usar os poderes do olho esquerdo, porque ele sabia que Lord Guanjun seria capaz de senti-lo. O quinto círculo apareceu, mas é um pouco mais fraco que o de Feng Yanhui. Deve ser um corpo meio espiritual. A expressão do Lord Guanjun voltou ao normal mais uma vez. Era óbvio que o potencial de Zhao Feng estava um pouco abaixo do de Feng Yanhui e isso não o surpreendeu. Meio corpo espiritual? Não é bom o suficiente. Beimo pegou o cristal com decepção nos olhos. Era óbvio que ele havia superestimado Zhao Feng. Mestre, quais você vai levar? Perguntou o terceiro guarda. Nenhum deles é bom o suficiente para ser meu discípulo principal. Lord Guanjun balançou a cabeça. Até agora, o único que o agradou foi Beimo. Ao ouvir isso, todos os jovens ficaram amargos. Mas esta geração do batalhão de guardas celestiais é de fato mais forte do que antes. Alguns deles podem se tornar meus discípulos externos. As palavras do Lord Guanjun se distorceram. Discípulo externo? Os olhos de Feng Yanhui e companhia brilharam. Embora fosse altamente improvável se tornar um discípulo central, ainda era um sonho se tornar seu discípulo externo. Lord Guanjun era uma lenda no país das nuvens, até mesmo mestres marciais imploravam por dicas dele. Se pudessem se tornar seus discípulos externos, teriam a chance de receber ensinamentos dele. Além disso, o terceiro guarda e ele nenhum eram apenas seus discípulos externos. Discípulos externos? Quais? E ele nenhum perguntou. Esses dois têm um corpo espiritual, então não tem problemas em se tornarem meus discípulos externos. Lord Guanjun olhou para Feng Yanhui e Zhao Yufei. Que tal Zhao Feng? Ele é o mais novo aqui e tem um alto cultivo, sua memória é melhor que a de Beimon, ele também ficou em primeiro lugar na missão. Ele nenhum disse rapidamente. Zhao Feng era o gênio que ele tirou de Cidade Pena do Sol e tinha grandes expectativas em relação a ele. Será difícil com seu corpo meio espiritual. Lord Guanjun disse depois de pensar um pouco. Mas vendo que tanto o terceiro guarda quanto ele nenhum pareciam elogiá-lo, ele não pôde deixar de rir. Bem, levar 3 discípulos de uma vez quebra meu recorde. Como o Lord Guanjun decidiu, e ele nenhum e o terceiro guarda sorriram para Zhao Feng. Zhao Feng também retornou olhares agradecidos. Mestre, você não vai se arrepender de acolhê-lo. E ele nenhum disse confiantemente. Lord Guanjun não sabia de onde vinha a confiança de ele nenhum. E ele nenhum não explicou. Ele se lembrou da aura que Zhao Feng havia liberado ao executar suas habilidades na família Zhao. Era algo que a maioria dos nonos ranks não conseguia fazer e, naquela época, Zhao Feng estava apenas no 5º rank. Feng Yanhui, Zhao Yufei, Zhao Feng. De hoje em diante, vocês se tornarão discípulos externos do Lord Guanjun. O terceiro guarda anunciou. Vocês não precisam ser tão formais, já que são apenas discípulos externos. Lord Guanjun sorriu levemente. Seu olhar varreu Zhao Feng e os outros dois antes de pousar em Beimo. Foi só então que ele deu um sorriso verdadeiro. Zhao Feng e os outros entenderam que os discípulos externos receberiam apenas ocasionalmente dicas. Às vezes, os discípulos externos não receberiam nada. Lord Guanjun tinha apenas Beimo como discípulo principal e era este último que seria completamente criado por ele. Após a cerimônia mestre-discípulo, os outros 7 e 10 guardas celestiais partiram. Logo, restaram apenas o Lord Guanjun e seus discípulos. O terceiro guarda e ele nenhum tinham suas próprias atribuições e partiram. Portanto, restaram apenas Beimon, Nangonfa, Feng Yanhui, Zhao Yufei e Zhao Feng. Vocês todos podem me fazer uma pergunta, já que se tornaram meus discípulos hoje. O Lord Guanjun abriu a boca e disse. Feng Yanhui, Zhao Yufei e Zhao Feng estavam animados. Eles obviamente tinham muitas perguntas para fazer a essa figura lendária. Mestre, o que é um corpo espiritual? A primeira pessoa que perguntou foi Feng Yanhui. Corpo espiritual imortal. Foi isso que Zhao Feng ouviu do Lord Guanjun antes. Há centenas de bilhões de pessoas neste continente e seu potencial é decidido quando nascem. Mais de 99% dos humanos são normais e têm corpos mortais. Lord Guanjun explicou o conceito de corpo mortal. Zhao Feng entendeu o que ele quis dizer. A maioria das pessoas neste mundo tinha corpos mortais. Por exemplo, antes de Zhao Feng se fundir com o olho, ele tinha 100% de corpo mortal. Mas após a fusão do misterioso olho esquerdo, seu sangue e potencial foram todos afetados e ele se tornou um meio corpo espiritual. O corpo mortal é dividido em diferentes níveis, baixo, médio, alto e limite. Isso significa que também há diferenças entre os corpos mortais. No teste, naquele momento um círculo significava corpo mortal de nível baixo, 2 significavam corpo mortal de nível médio. 4 círculos significavam corpo mortal de nível limite.
Lord Guanjun continuou. Zhao Feng nunca tinha ouvido algo assim antes. O quinto círculo significa o corpo espiritual. Pessoas com corpos espirituais têm uma vantagem em comparação com aquelas com corpos mortais. Esses gênios alcançarão o caminho marcial sagrado em apenas uma questão de tempo, dependendo de quão bons seus mestres são. Lord Guanjun finalmente explicou o que corpos mortais e espirituais significavam. Isso aumentou o conhecimento de Zhao Feng. Ele estimou que Zhao Linlong estava em torno de 3,5 círculos, entre o nível alto e o nível limite de um corpo mortal. Em seguida, Zhao Yufei fez uma pergunta a Lord Guanjun. Zhao Yufei perguntou. Mestre, existem reinos acima do caminho marcial sagrado? Ouvindo essa pergunta, Zhao Feng também demonstrou interesse. Quando ele ficou na cidade Pena do Sol, eles só conheciam o caminho marcial. O caminho marcial sagrado era apenas um rumor. Diante do Lord Guanjun, Zhao Feng pensou que havia alcançado o caminho marcial sagrado. Então, havia reinos acima do caminho marcial sagrado? Sim. Uma luz brilhou nos olhos do Lord Guanjun enquanto ele falava solenemente. Mas este é um nível que você não pode tocar. Ouvindo isso, Zhao Feng e os outros dois sentiram seus corações se moverem. Havia reinos mais altos acima do caminho marcial sagrado. Logo, Zhao Feng fez uma pergunta. O que é mais importante nas 9 categorias do caminho marcial? O corpo é o mais importante. O ponto do caminho marcial é fortalecer o sangue, os ossos e os órgãos. O verdadeiro uso da força interior não é matar pessoas, mas é usado para fortalecer o próprio corpo. Neste ponto, muitos cultivadores seguiram o caminho errado. Lord Guanjun sorriu. Não é de se admirar. Zhao Feng agora tinha certeza de seus pensamentos anteriores. Mestre, qual é o seu objetivo em criar tantos gênios? Zhao Feng fez a pergunta que mais o incomodava. Desde que entrou no Palácio Guanjun, ele ouviu outros dizendo que o Lord Guanjun amava gênios e que ele enviaria seus homens pelo país para recebê-los. Ele e Zhao Yufei foram encontrados pelos guardas Guanjun e ele nenhum veio pessoalmente para levá-los. A pergunta de Zhao Feng fez o corpo do Lord Guanjun enrijecer e uma luz fria brilhou em seus olhos. Em um instante, Zhao Feng e os outros sentiram uma pressão pesando sobre eles. Lord Guanjun claramente não fez nada, ele nem liberou um pouco de sua aura, mas a pressão de sua energia mental fez os outros tremerem. Felizmente, esse sentimento durou apenas um instante. Mesmo assim, suor frio apareceu na testa de Feng Yanhui. Zhao Feng. Essa pergunta não tem nada a ver com você. O mestre aceita gênios porque os ama. Você acha que o mestre tem um propósito? Nan Gongfang gritou com raiva. A pergunta de Zhao Feng fez Beimo e Feng Yanhui franzirem as sobrancelhas também. De fato, a pergunta de Zhao Feng não era uma pergunta sobre cultivo. Zhao Feng também percebeu que essa pergunta parecia sair do assunto. Esta é a primeira vez que alguém me faz uma pergunta como esta. A expressão do Lord Guanjun voltou ao normal e ele olhou para Zhao Feng. No nível dele, ele obviamente não ficaria bravo com uma coisa dessas. O mestre foi realmente simpático. Nan Gongfang e os outros soltaram um suspiro. Lord Guanjun não pareceu ficar bravo. Através da pergunta de Zhao Feng, os outros também ficaram interessados. Feng Yanhui e Nan Gongfang eram todos inteligentes, eles sabiam que Lord Guanjun não ia encontrar gênios só porque gostava, havia um propósito. O Lord Guanjun levantou-se lentamente com as mãos atrás das costas e suspirou enquanto olhava para o céu. Zhao Feng viu a mudança de desamparo, ódio e expectativas nos olhos de Lord Guanjun enquanto ele suspirava. Parecia que quando ele suspirava, Lord Guanjun tinha experimentado as 4 estações de um ano. Esses anos, tenho encontrado e criado gênios para um desejo meu. É algo que não consigo fazer sozinho, preciso confiar na geração mais jovem para fazer. O Lord Guanjun então examinou os rostos dos jovens presentes e olhou para Beimo com expectativa e esperança. Um desejo? Algo que o Lord Guanjun não consegue fazer. Os jovens se entreolharam, chocados. Todos sabiam que Lord Guanjun tinha o poder máximo no País das Nuvens. O que era algo que nem ele conseguia fazer? Qual é o desejo do Lord Guanjun? Zhao Feng estava cada vez mais curioso. Ele não acreditava que o Lord Guanjun não pudesse fazer algo. Vocês todos podem ir embora. Lord Guanjun suspirou e sinalizou com a mão. Então, ele sentou-se novamente em seu futon, deixando apenas seu discípulo principal, Beimo, para trás. Mestre, eu definitivamente realizarei seu desejo. Beimo prometeu. É bom que você tenha coração. De hoje em diante, eu lhe ensinarei todas as minhas habilidades secretas. Lord Guanjun sorriu. Hoje, 10 gênios entraram no salão marcial espiritual para testar seu potencial. Sem dúvida, a performance de Feng Yanhui foi realmente soberba, mas ainda era incomparável a Beimo. Do lado de fora do salão marcial espiritual, os discípulos externos do Lord Guanjun caminharam juntos. Irmão Zhao, você tem coragem. Como conseguiu fazer uma pergunta dessas?
Você precisa entender que até mesmo mestres marciais de nono nível agem humildemente diante do mestre. Nan Gongfan disse em um tom disciplinador. Obrigado por me contar. Zhao Feng disse. Ele tinha acabado de se tornar um discípulo externo do Lorde Guanjun, e embora não quisesse ofender Nan Gongfan, não aceitaria suas ordens. A performance de Zhao Feng deixou Nan Gongfan infeliz, mas ele não podia entrar em um ataque agora, então ele se lembrou disso em seu coração. Foi Zhao Yufei quem tirou algumas informações da boca de Nan Gongfan. Nan Gongfan disse. Preciso avisá-lo que o irmão Beimo tem um talento soberbo. Ele é extremamente arrogante e não permite que outros o derrotem, então não o desafiem. Zhao Feng sentiu o mesmo quando ouviu isso. Quando ele derrotou o Beimo na memorização, este último ficou infeliz. Posso perguntar ao irmão Nan quão bom é o talento de Beimo para que o mestre o aceite como discípulo principal? Feng Anil tinha injustiça em sua voz. Embora ele fosse o maior gênio do batalhão dos guardas celestiais, ele não estava nem perto de se tornar um discípulo essencial. Se você tivesse visto o potencial de Beimo naquela época, você não teria dito isso. A risada de Nan Gongfan tinha amargura e ciúmes. Quantos círculos foram condensados quando foi a vez de Beimo? Zhao Yufei perguntou curiosamente. Eles precisavam de cerca de 5 círculos para se tornarem discípulos externos do Lorde Guanjun. Naquela época, o resultado do meu teste foi 5 círculos e meio. Nan Gongfan parecia se lembrar da cena de 3 anos atrás, quando ele entrou no salão marcial espiritual com Beimo. 5,5? Isso é mais do que nós. A injustiça no coração de Feng Anil desapareceu. No entanto, comparado com o do irmão Beimo, o meu era lixo. O dele era 8,5. Nan Gongfan respirou fundo enquanto ciúmes, desamparo e falta de vontade apareciam em seus olhos. 8 círculos e meio. Feng Anil e Zhao Yufei ficaram atordoados. O coração de Zhao Feng tremeu, 8 círculos e meio. O talento de Beimo era um monstro. Não é de se espantar que Lord Guanjun olhasse para Beimo de forma tão importante. Neste momento, os gênios finalmente perceberam a diferença entre Beimo e eles. Depois de deixar o salão marcial espiritual Feng Anil, Zhao Yufei e Zhao Feng retornaram ao batalhão de guardas celestes. No mesmo dia, eles usaram suas identidades como discípulos do Lorde Guanjun para se mudarem para uma acomodação melhor no Palácio de Guanjun. Parabéns a ambos por se tornarem discípulos do Lorde Guanjun. Espero que não se esqueçam de mim. Huang Qi disse amargamente com um olhar de admiração. Neste momento, Huang Qi não pôde deixar de suspirar. Ele se lembrou de como não tinha colocado os dois em seus olhos quando se conheceram, mas agora os dois estavam muito acima dele. Depois que os dois fizeram as malas, eles foram visitar o terceiro guarda. Agora que estamos todos sob o mesmo mestre, você pode vir até mim se precisar de ajuda. O terceiro guarda deu um leve sorriso. Posso perguntar o nome do meu irmão? Zhao Feng não sabia o verdadeiro nome do terceiro guarda. Sendo um guarda Guanjun, terceiro guarda é meu nome agora. O supervisor do batalhão de guardas celestiais parecia tão misterioso quanto sempre. Zhao Feng e Zhao Yufei ficaram levemente atordoados e deixaram a terceiro guarda depois de um tempo. Depois de se tornarem discípulos do Lorde Guanjun, o tratamento que receberam foi muito melhor do que a maioria dos outros dentro do Palácio Guanjun. No mesmo dia, Zhao Feng e Zhao Yufei se mudaram para um prédio próprio. O prédio para o qual Zhao Feng se mudou tinha 2 artistas marciais como guardas. Saudações, jovem mestre Zhao. Os 2 guardas se curvaram. Saudações, mestre. 7 a 8 servos estavam ali respeitosamente. O prédio tinha 3 andares e um pequeno jardim. O tratamento aqui excede até mesmo o que os anciões da seita Zhao recebem. Zhao Feng estalou a língua. Se isso fosse meio ano atrás, ele nunca teria imaginado que os artistas marciais seriam seus guardas. Apenas sendo discípulo do Lorde Guanjun, ele conseguiu 30.000 pratas e alguns recursos gratuitos. Após se mudar para sua nova casa, Zhao Feng tomou um bom banho e começou a cultivar novamente. Técnica de respiração de retorno era algo que ele nunca parou de treinar. Após treinar técnica de respiração de retorno por um tempo, ele então passou para a técnica de parede de prata. Técnica de parede de prata era a única arte marcial sagrada que ele tinha e podia aumentar sua força significativamente. Zhao Feng lembrou-se do que Lord Guanjun dissera durante o dia. O objetivo das 9 posições do caminho marcial é fortalecer o sangue, os ossos e os órgãos. O verdadeiro propósito da força interior não é matar, mas fortalecer o corpo. Nesse ponto, muitos cultivadores seguiram o caminho errado. Era fácil ver que o verdadeiro propósito do caminho marcial era treinar o corpo e a base, o que tornou Zhao Feng ainda mais dedicado ao treinamento da técnica parede de prata. Quando a técnica da parede de prata atingir o 10º nível, seu corpo excederá os limites dos mortais e ele nem precisará se preocupar com o poder liberado ao tentar alcançar o caminho marcial sagrado.
Pelos próximos dias, Zhao Feng focou em técnica da parede de prata, técnica de respiração de retorno e outras habilidades como dedo estelar e passo transparente de fumaça. Mas o progresso de técnica da parede de prata foi muito lento depois que ele chegou ao 6º rank. Além disso, as técnicas de fortalecimento corporal levaram tempo e esforço para serem desenvolvidas lentamente. Os recursos podem acelerar o progresso das técnicas de fortalecimento corporal, pensou Zhao Feng. Ele organizou seus pertences e descobriu que havia 400.000 pratas em seus bolsos. Isso é muito. Zhao Feng ficou atordoado por um segundo antes de lembrar que todos esses itens vieram dos bandidos que ele matou, especialmente o de 7ª patente. Só essa pessoa lhe deu de 200 a 300 mil de prata. Fim dos capítulos do 83 ao 85. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!